Boa noite. Antes da história começar, eu quero saber de onde você está assistindo esse vídeo. Comenta aqui embaixo sua cidade e seu estado. Eu adoro ver até onde essas histórias estão chegando. E se você gosta de terror sobrenatural, espíritos, relatos assustadores e histórias que fazem perder o sono, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui sempre tem histórias novas e cada uma consegue ser mais perturbadora que a outra. Então já deixa seu like, comenta, compartilha com alguém que ama sentir medo de madrugada. Agora, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido, se ajeite onde estiver e sem mais delongas, bora para a história de hoje. O Homem que Uivava na Mata, parte 1. Eu cresci ouvindo histórias sobre lobisomem. No interior, principalmente em cidade pequena, isso é mais comum do que muita gente imagina. Sempre existe alguém que jura ter visto uma criatura correndo perto do cemitério. Alguém que ouviu uivos estranhos na mata, ou algum velho que conta histórias sobre homens amaldiçoados que se transformam nas noites de lua cheia. Mas eu nunca acreditei. Para mim aquilo era só superstição. História inventada para assustar criança. Até o mês de julho de 2021. Porque depois daquela noite, eu nunca mais consegui ouvir um uivo sem sentir meu sangue gelar. Meu nome é Caio. Na época eu tinha 28 anos e trabalhava fazendo entregas em pequenas cidades do interior de Minas Gerais. Eu costumava dirigir por estradas de terra durante madrugadas inteiras. E quem vive no interior sabe de uma coisa. Depois de certo horário, a estrada muda. O silêncio muda. Até os animais desaparecem. Naquela noite eu estava voltando de uma entrega numa região rural próxima, de uma cidade chamada Pedra Branca. Era quase meia-noite. A estrada estava completamente vazia. Só existia meu carro, a poeira levantando atrás e a luz da lua iluminando a mata dos dois lados. Lembro até hoje que a lua parecia enorme naquela noite. Clara demais. Foi aí que comecei a perceber algo estranho. Os cachorros das fazendas começaram a latir ao mesmo tempo. Primeiro um, depois outro, depois dezenas. Latidos desesperados. Alguns pareciam choros. E conforme eu avançava pela estrada, os latidos iam ficando mais violentos. Meu desconforto começou ali, mas o pior aconteceu alguns minutos depois. O rádio do carro perdeu sinal. Um chiado alto tomou conta do veículo. Então ouvi uma coisa no meio da interferência. Um uivo. Longo. Grave. Muito perto. Arrepiei na mesma hora. Olhei pelo retrovisor. Nada! Só escuridão. Continuei dirigindo tentando ignorar aquilo. Só que alguns segundos depois, vi alguma coisa atravessar a estrada na frente do carro. Muito rápido. Pisei no freio com tudo. O veículo derrapou na terra. Meu coração disparou. No começo, achei que fosse um cachorro ou um boi. Mas não era. Aquilo era grande demais. Alto demais. A criatura desapareceu no mato do outro lado da estrada antes que eu conseguisse enxergar direito. Desci do carro segurando a lanterna do celular. O silêncio tinha voltado. Nenhum cachorro latia mais. Nenhum inseto fazia som. Nada. Só vento. E então ouvi passos no meio da mata. Lentos. Pesados. Crack. Crack. Galhos quebrando. Apontei a lanterna na direção do barulho. E vi 2 olhos, amarelados, brilhando no escuro, parados entre as árvores. Meu corpo inteiro congelou. A criatura parecia enorme, muito maior que qualquer animal normal. Então ela começou a sair devagar da mata. Primeiro apareceu a cabeça, cheia de pelos escuros. Depois os ombros, altos, largos. E quando ela ficou completamente de pé, eu percebi que aquilo não estava em 4 patas. Estava andando como um homem. Só que não era humano. O focinho era comprido, os dentes enormes, as mãos tinham garras. E os olhos... Meu Deus! Os olhos pareciam humanos. A criatura me encarava como se estivesse pensando. Como se entendesse exatamente o que eu era. Meu corpo inteiro travou. A lanterna tremia na minha mão. Então ela abriu a boca lentamente e soltou um uivo tão forte, tão monstruoso, que senti meu peito vibrar por dentro. E naquele instante, o motor do meu carro desligou sozinho. O silêncio depois daquele uivo foi a pior parte. Parecia que a mata inteira tinha morrido ao redor da gente.
nem vento, nem insetos, nem os cachorros das fazendas. Nada. Só eu e aquela coisa parada no meio da estrada. O motor do carro apagado atrás de mim. A criatura continuava imóvel. Os olhos amarelados brilhavam diretamente na minha direção. E quanto mais eu olhava, mais percebia algo errado nela. Aquilo não parecia apenas um animal. Parecia um homem preso dentro de um corpo monstruoso. A respiração era pesada, funda, como se estivesse sentindo dor. Então ela deu um passo na minha direção. Crack! O chão afundou sob as patas. Foi aí que meu corpo voltou a funcionar. Entrei correndo no carro e tentei ligar o motor. Nada. A chave girava, mas o carro não pegava. Olhei pelo retrovisor. A criatura vinha andando lentamente até o veículo, sem correr, sem desviar o olhar, como se soubesse que eu não tinha saída. Meu desespero aumentou. Girei a chave de novo. Nada. Então ouvi algo arranhando a lateral do carro. Chá! As garras passaram pela porta, deixando marcas profundas no metal. Meu coração quase saiu pela boca. A criatura rodeava o veículo devagar. E então parou ao lado da janela do motorista. Eu consegui vê-la perfeitamente. Os pelos eram escuros e molhados. Os braços absurdamente longos. O peito parecia humano, mas deformado, cheio de cicatrizes. E o rosto parecia uma mistura impossível de homem e lobo. Mas o pior eram os olhos. Havia tristeza neles. Raiva, dor, como se aquela coisa estivesse sofrendo. Ela aproximou o focinho do vidro. A respiração embaçou a janela inteira. E então, falou. A voz era rouca, quebrada, quase impossível de entender. Meu sangue congelou. Aquilo sabia falar. A criatura bateu violentamente na porta. Bam! O carro inteiro sacudiu. Sai, agora! Ela parecia desesperada, confusa, como se estivesse lutando contra alguma coisa dentro dela mesma. Então ouvi outro uivo, muito mais distante. Só que esse era diferente. Mais grave, mais monstruoso. A criatura ao lado do carro levantou a cabeça imediatamente. E pela primeira vez demonstrou medo. Os olhos dela se arregalaram. Ela começou a olhar nervosamente para a mata. Então recuou alguns passos. Outro uivo ecoou pela estrada. Mais perto agora. E dessa vez ouvi galhos quebrando por toda parte ao redor. Não era só uma criatura. Tinham outras. A que estava perto do carro soltou um rosnado baixo. Depois olhou diretamente para mim outra vez. E falou algo que nunca esqueci. Corre, antes que ele chegue. Na mesma hora, o motor do carro voltou sozinho. Sem explicação, a criatura se afastou correndo para a mata. E segundos depois, algo gigantesco saiu das árvores do outro lado da estrada. Muito maior que o primeiro. Muito maior. Aquilo andava curvado. Os ombros quase tocavam o teto do carro. Os olhos vermelhos brilhavam na escuridão. E o focinho estava coberto de sangue fresco. Eu pisei no acelerador na mesma hora. O carro derrapou na terra, enquanto aquela coisa soltava um rugido monstruoso atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e vi a criatura menor sendo atacada pela maior no meio da estrada. Os gritos que ouvi naquela noite não pareciam de animais. Pareciam humanos sendo despedaçados vivos. Dirigi sem parar por quase 20 minutos. Meu corpo inteiro tremia. As mãos mal conseguiam segurar o volante. Eu ainda escutava aqueles gritos na minha cabeça. Os sons de ossos quebrando, rosnados, e aquele uivo monstruoso ecoando na mata. Quando finalmente cheguei na pequena cidade de Pedra Branca, o relógio marcava quase 1 da manhã. As ruas estavam vazias. Só havia um bar aberto perto da praça principal. Estacionei o carro praticamente sem conseguir respirar direito. Assim que entrei, todos os homens que estavam lá me olharam em silêncio. Talvez por causa do meu estado. Talvez porque eu estivesse branco de medo. Ou talvez porque eles já sabiam. Um senhor muito velho, sentado perto do balcão, encarou as marcas profundas de garra na lateral do meu carro pela janela e perguntou: "Onde você encontrou ele?" Meu sangue gelou. Sentei devagar, tentando recuperar o fôlego. O que era aquilo? Ninguém respondeu de imediato. Os homens do bar apenas se entreolharam, como se ninguém quisesse tocar naquele assunto. Então o velho levantou lentamente.
Ele mancava de uma das pernas e parecia assustado, muito assustado. Você passou pela estrada da Mata Velha? Assenti. O homem fechou os olhos por alguns segundos. Depois fez o sinal da cruz. Faz anos que aquilo voltou para lá. Meu coração acelerou. Aquilo? Ele puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Há muito tempo existia uma família que morava perto daquela mata. O filho mais velho desapareceu depois de um ritual que fizeram escondido. Arrepiei imediatamente. Ritual? O velho confirmou. Diziam que queriam invocar proteção para a família, mas chamaram outra coisa. O silêncio tomou conta do bar. Ninguém parecia confortável ouvindo aquilo. Então ele continuou. Depois disso começaram os ataques. Animais apareciam despedaçados. Pessoas sumiam. E nas noites de lua cheia, ouviam uivos vindo da mata. Meu estômago embrulhou. A criatura que vi parecia humana. O velho me encarou diretamente e respondeu baixo. Por que era? Senti o ar sumir dos meus pulmões. Ele apontou para o meu carro. O menor tentou salvar você, não foi? Meu corpo inteiro gelou. Mas como você sabe disso? O velho ficou em silêncio alguns segundos. E então falou algo que me deu mais medo do que qualquer coisa naquela noite. Porque ele ainda luta contra a maldição. Naquele instante, a porta do bar abriu violentamente sozinha. Todos se assustaram. O vento entrou apagando metade das luzes. E então ouvimos um uivo, muito próximo. Os homens do bar começaram a entrar em pânico. Um deles fechou rapidamente as janelas. Outro pegou uma espingarda escondida atrás do balcão. O velho olhou diretamente para mim e falou tremendo. Ele seguiu você até a cidade. O bar mergulhou num silêncio de puro medo. Todos olhavam para a porta, esperando alguma coisa entrar. O homem da espingarda segurava a arma com as mãos tremendo. Outro começou a rezar baixinho no canto. E então ouvimos passos do lado de fora. Pesados, lentos, como se algo enorme estivesse andando pela rua principal da cidade. Toc, toc, toc. As madeiras das janelas vibravam. Meu coração parecia prestes a explodir. O velho levantou rapidamente. Apaga tudo! As luzes do bar foram desligadas na mesma hora. A única iluminação vinha da lua entrando pelas frestas. Os passos continuavam lá fora, mais próximos. Então vimos a sombra passando pela janela. Meu Deus! Aquilo era enorme, muito maior do que eu lembrava na estrada. A criatura parou em frente ao bar e começou a farejar o ar. O som da respiração dela era horrível, pesado. Animal, mas misturado com algo quase humano. Então, ela arranhou a porta. Crack. A madeira se abriu como papel. Alguns homens recuaram apavorados. Outro começou a chorar. O velho se aproximou de mim rapidamente. Escuta com atenção. O menor ainda tem consciência. O outro não. O outro? Ele assentiu. Existem 2 irmãos. Meu sangue gelou. O ritual atingiu os 2 filhos da família. O velho respirava com dificuldade. Um ainda consegue controlar parte da transformação. Mas o mais velho perdeu completamente a humanidade. Outro arranhão atravessou a porta. Crack! A criatura lá fora começou a rosnar. O som parecia vir direto do inferno. E por que ele está atrás de mim? O velho me encarou e respondeu. Porque agora ele sentiu seu cheiro. Na mesma hora a porta explodiu para dentro. A criatura invadiu o bar destruindo mesas. Os homens começaram a gritar. A espingarda disparou. O tiro atingiu o peito da criatura, mas não fez quase nada. Aquilo apenas ficou mais furioso. Os olhos vermelhos brilhavam na escuridão. E então ela atacou. Nunca vou esquecer aquela cena. A criatura agarrou um dos homens e o ergueu do chão como se não pesasse nada. As garras atravessaram o peito dele. Sangue espirrou nas paredes. O bar virou um caos. As pessoas corriam desesperadas. O velho me puxou pelo braço. Vem! Saímos pelos fundos enquanto os gritos ecoavam atrás da gente. Corremos por um corredor estreito, até chegar numa pequena igreja abandonada atrás da praça. O velho trancou a porta imediatamente. Eu mal conseguia respirar. O que a gente faz agora? Ele olhou para a lua pela janela quebrada e respondeu. Esperar amanhecer. Mas então ouvimos um uivo diferente vindo lá fora. Mais fraco, mais próximo. O velho arregalou os olhos e sussurrou. Não,
A porta da igreja começou a bater lentamente. Toc, toc, toc. E uma voz rouca surgiu do outro lado. Ele vai matar todos vocês. O velho se aproximou lentamente da porta da igreja. Eu conseguia ouvir minha própria respiração ecoando naquele silêncio. A voz do lado de fora continuou. Preciso entrar. Era a criatura menor, aquela da estrada. O velho hesitou por alguns segundos. Depois destrancou a porta devagar. E ela entrou. Meu corpo inteiro congelou. Mesmo ferida, aquela coisa ainda era assustadora. Os pelos estavam cobertos de sangue. Uma das patas parecia quebrada. E havia marcas profundas de mordida no ombro dela. A criatura respirava com dificuldade. Os olhos amarelados me encararam rapidamente. Então, ela caiu ajoelhada no chão da igreja. Começou a se transformar. Os ossos estalavam violentamente. Os pelos recuavam. As patas se contorciam. Eu quase vomitei vendo aquilo. Depois de alguns segundos, havia um homem nu e ensanguentado no chão. Magro, cheio de cicatrizes. Devia ter pouco mais de 30 anos. Ele chorava tentando respirar. Ele vai vir... O velho se ajoelhou ao lado dele. Davi, você precisava fugir. Meu coração disparou. Então aquele era um dos irmãos. Davi levantou os olhos para mim. Havia desespero ali. Culpa. Ele sentiu você quando passou pela estrada. Quem é ele? Perguntei. Davi fechou os olhos por alguns segundos, como se tivesse medo da resposta. Meu irmão. A igreja inteira tremeu naquele instante. Um rugido monstruoso ecoou do lado de fora. As janelas explodiram. E então vimos a criatura maior atravessando a praça da cidade. Meu Deus, aquilo parecia um demônio. Os braços enormes, as garras arrastando no chão, a boca cheia de sangue. Os olhos vermelhos brilhando diretamente na direção da igreja. Davi começou a entrar em pânico. Ele não pode me encontrar. E por quê? O homem começou a chorar e respondeu. É porque eu fui quem fez o ritual. O silêncio caiu sobre a igreja. Até o velho ficou imóvel. Davi tremia sem parar. Eu queria proteger nossa família. Mas encontrei um livro enterrado na mata. Tinha símbolos, orações, promessas. A criatura lá fora soltou outro rugido. As paredes começaram a rachar. O ritual precisava de sangue da família. E eu usei o meu irmão sem ele saber. Meu corpo inteiro arrepiou. Davi abaixou a cabeça. Na primeira lua cheia, ele matou nossos pais. O velho fechou os olhos com dor. Depois disso, ele nunca mais voltou a ser humano. A criatura começou a bater na igreja. Bum, bum, bum. E a madeira da porta entortava a cada impacto. Davi me encarou desesperado. Se ele me matar, a maldição acaba. Meu sangue gelou. O quê? O ritual me prendeu a ele. Enquanto eu viver, ele continua existindo. Outro impacto sacudiu a igreja inteira. A porta começou a rachar. Davi levantou devagar. Os olhos dele começavam a mudar novamente. Amarelos, animais. Quando ele entrar aqui, você corre. E você? Davi sorriu com tristeza. E respondeu. Eu vou terminar o que comecei. A porta da igreja explodiu num estrondo ensurdecedor. Madeira voou para todos os lados. E a criatura entrou. O cheiro dela era insuportável. Sangue. Carne podre. Animal molhado. Os olhos vermelhos brilhavam no escuro enquanto ela encarava diretamente o irmão. Davi começou a se transformar novamente. Os ossos estalavam. Os dedos viravam garras. Os gritos dele pareciam de pura dor. O velho me empurrou. Corre! Mas eu não consegui sair. Fiquei paralisado vendo as duas criaturas frente a frente dentro da igreja destruída. O lobisomem maior rugiu tão forte que os vitrais restantes estouraram. Então atacou. As duas criaturas colidiram violentamente. O impacto derrubou bancos, quebrou paredes. Os rugidos ecoavam pela cidade inteira. Davi era menor, mais fraco, mas lutava desesperadamente, como alguém tentando impedir um massacre. As garras atravessavam carne. Sangue cobria o chão da igreja. E no meio da luta, consegui perceber uma coisa terrível. O irmão maior não parecia reconhecer ninguém. Não existia humanidade naquilo. Só ódio. Puro ódio. Davi foi lançado contra o altar com tanta força que a pedra rachou.
A criatura maior avançou imediatamente, as garras erguidas, prontas para matar. Então Davi olhou diretamente para mim, mesmo transformado. Havia algo humano naquele olhar. E ele gritou: "Agora!" O velho jogou uma tocha acesa no chão, coberto de querosene. O fogo se espalhou na mesma hora. As chamas subiram pelas paredes da igreja. A criatura maior soltou um rugido monstruoso. Davi agarrou o irmão com toda a força, impedindo ele de fugir. O fogo começou a consumir os dois. Os gritos... Meu Deus! Os gritos pareciam humanos outra vez. O velho me puxou, enquanto a igreja inteira queimava atrás da gente. Corremos pela praça enquanto as pessoas saíam assustadas das casas. As chamas iluminavam a cidade inteira. E no meio do fogo, ainda dava para ouvir os uivos.